E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. De todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno a guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para andares após outros deuses e para os servires. Até aqui somente. Amém. Glória a Jesus. No capítulo anterior que Deus deu a Moisés, este livro foi escrito por Moisés. O Senhor tinha falado sobre as maldições que seriam lançadas do Monte Ebal. O Senhor deu a Moisés para anunciar ao povo maldições que viriam contra aqueles que não aceitassem a vontade do Senhor. E termina assim: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprir. E todo o povo dirá: amém. Isto Deus deu a Moisés. E, na sequência, então o Senhor dá a ele de anunciar as bênçãos que o Senhor havia de lançar para aquele povo, que era o povo bendito de Deus, povo escolhido por Deus, família constituída pelo poder de Deus, através da promessa feita a Abraão, seu servo. Deus cumpriu, formou então de sua descendência uma grande família que até hoje existe no mundo. Que veio através do neto de Abraão, que era Jacó. Formou então Israel, e depois aqui o Senhor manda anunciar as bênçãos para aquele povo. Os irmãos perceberam que são bênçãos abundantes em tudo aquilo onde o povo de Deus pusesse as suas mãos, onde eles
sempre sobre a cabeça deles. Mas perceberam, irmãos, e tudo isto condicionado à obediência. O Senhor não prometeu de abençoar assim, sem, de qualquer maneira, vai ser abençoado, porque a bênção já estava sobre o povo. Isso é chamado o povo de Deus, já era a maior bênção possível. Mas agora as bênçãos de Deus viriam sobre o povo de forma particular e nas suas ações, nas suas atitudes, na forma de viver, mas condicionado então sempre. Os irmãos vejam aqui, dizia assim: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ouvindo a voz do Senhor Deus e cumprindo, ou se dispondo a cumprir a vontade do Senhor com a força que tiver, já faz parte destas bênçãos que Deus ordenava sobre o povo. Diz que essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Serás bendito na cidade, serás bendito no campo. E daí as bênçãos de Deus foram distribuídas de forma abundante sobre o povo. Isso aqui foi para o povo de Israel, irmãos. Mas estas bênçãos também se estendem a todos nós. Todos nós somos povo bendito de Deus. Houve um profeta que, quando o povo estava para entrar na terra prometida, ele foi contratado para amaldiçoar o povo e impedir que o povo entrasse na terra que o Senhor havia prometido. Era Balaão. E Balaão, ele foi iludido pelo presente que o rei Balaque oferecia presente para ele impedir que o povo de Israel passasse por lá, na sua terra, na sua nação. E ele, oferecendo dinheiro, Deus usou dele para falar com o povo. Mas ele, quando estava sendo vencido pelo prêmio de Balaque para amaldiçoar o povo, o Senhor veio e falou com ele: não amaldiçoe este povo, porque este povo bendito é. Irmão, sobre o povo bendito, a maldição não pega, a maldição não cai. O inimigo pode nos amaldiçoar, pode decretar a maldição a qualquer pequenino ou pequenina do Senhor. Mas quem nos protege é o nosso Deus. O Senhor conhece por onde e pelos caminhos que o adversário pode aparecer, e Ele é quem envia do céu o socorro e a proteção. E a palavra de hoje é essa aqui, irmãos, para os fiéis, para os que querem servir ao Senhor de coração, haverá proteção. Deus nos protegerá de toda a força do mal e nos fará ser mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isto não quer dizer que nós não soframos neste mundo, que nós não padeçamos neste mundo, porque o mundo, irmãos, ele está aí e todos os seres humanos, eles vivem e como a maldição do pecado original está sobre o homem, o Senhor nos libertou da maldição. Esta maldição o Senhor Jesus levou consigo no nosso lugar, quando Ele foi crucificado. Mas nós sofremos as perturbações e as tentações. E nós só seremos ou somos atingidos por estas coisas quando nós não estamos seguros diante de Deus. Estamos fora dos limites que Ele nos tem dado. Os irmãos vejam que mesmo o salmista também fala que nós estamos guardados debaixo do esconderijo do Onipotente, as suas sombras. Quer dizer, não tem coisa mais perto de alguém do que a sua própria sombra. A
Alguém pode estar encostado a uma outra pessoa, mas o que mais perto está da pessoa é a sua própria sombra. Se nós formos fiéis, irmãos, estaremos debaixo do esconderijo do Altíssimo e também juntos à sua sombra, isto é, perto do Senhor. E diz a palavra: perto está o Senhor dos que o temem e esperam na sua misericórdia. Então, a palavra de hoje é anúncio de bênção, irmãos. Não é geral e irrestrita, é bênção geral segundo a obediência de cada um. Nós estamos, daqui a pouco termina este ano. Se considerarmos quantas coisas surgiram durante este ano, coisas boas e coisas não boas. Existem coisas que acontecem conosco, irmãos, que não são boas, mas também não são pragas, não são maldição, são consequências para a nossa aproximação de Deus. O Senhor muitas vezes quer que nós estejamos mais juntos dele, e pelas ilusões e vaidades deste mundo, a gente discorda um pouco e sai fora, e ficamos distantes do Senhor. O que faz o Senhor? Para nos ter perto dele, ele permite alguma coisa, mas não é maldição. Ele permite uma aflição, permite uma dor, permite um medo, permite um aperto, permite coisas que nos trazem, que nos traz um temor do futuro. E nós ficamos ali, irmãos, sem condição de poder caminhar. Mas o que faz o Senhor? Isto é para que nós cheguemos perto dele. Se hoje alguém está aqui, está padecendo por alguma coisa, dizer: se eu fosse abençoado por Deus, se eu fosse abençoada por Deus, não teria acontecido isso, não teria sucedido aquilo. Não podemos dizer isto, porque a palavra sustenta que a bênção está sobre nós. Só não está se o Senhor sair de nós. E o Senhor está em nós através do Espírito Santo que habita em nós. Por isso Paulo exortava os irmãos de Tessalônica: não extingais o Espírito, porque se extinguir o Espírito, ele sai, e nós ficamos agora longe de Deus, perde o contato, perde a relação com Deus. Aí é o perigo de a bênção não chegar a nós. E a bênção de Deus, irmãos, maior, não é esta que os olhos veem, dinheiro, sucesso, alegrias do momento, coisas da vida terrena, também são coisas boas, mas a bênção maior que ele fala é sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, com as riquezas que vêm dos céus. Tem gente que bênção para si é somente coisas palpáveis, dinheiro, sucesso, coisas boas, agradáveis na vida, que lhe traz satisfação terrena, carnal. Então a pessoa fala: essa irmã é abençoada, este irmão é um abençoado por Deus. Mas não é essa a bênção que o Senhor fala aqui, não. A bênção que ele fala, irmãos, que ele vai estar sempre nos abençoando, é no sentido espiritual, e traz como consequência também da vida terrena. Porque não é possível o Senhor abençoar espiritualmente alguém, mas deixar a sua vida terrena na miséria. Isto não, o Senhor não faz isto. Às vezes ele permite um aperto, uma aflição, para que a pessoa não saia debaixo das bênçãos que ele tem reservada para si. Às vezes se pensa que o Senhor deixou, que o Senhor não cumpre, que eu criei na palavra e não aconteceu. Mas o Senhor cumpre sim, irmãos. Somos nós que saímos da obediência e do lugar que ele escolheu para que nós ali recebêssemos a sua bênção. Hoje estamos aqui, irmãos, é uma palavra de bênção, difícil de ser lida, não é que difícil a leitura, difícil a revelação, mas aqui cantamos agora: o que Deus te pede, deves tu fazer. O Senhor não pede para nós alguma coisa que nós não podemos fazer. Tudo que o Senhor nos esclarece são coisas possíveis de se fazer. Só não fazemos por displicência, por descuido, por má vontade, por desobediência, aí sim. Mas podendo fazer, faça. Se o Senhor te pede alguma coisa, é difícil, mas você pode,
faça, porque o resultado é bom na tua vida espiritual. E sendo bom na tua vida espiritual, também atingirá a tua vida terrena. É que alguém fala, mas se fosse assim, ninguém ficava doente, ninguém passava aflição, ninguém levava susto, ninguém chorava, porque era todo mundo abençoado por Deus. Esta é a bênção que os teus olhos veem. Mas se você tivesse boa comunhão nesta noite, você veria quais são as bênçãos reservadas para ti que o Senhor fala nesta noite. São bênçãos que as mãos do homem não apalpam, mas são bênçãos que enchem o teu ser daquilo que é dos céus. É coisa que a gente não vê, mas é coisa que aqueles que amam a Deus sentem. E se a pessoa não sente, é porque está longe de Deus. Será que nós estamos hoje, irmãos? Longe ou perto do Senhor? Porque se nós estivermos longe do Senhor, esta palavra aqui, irmãos, apenas avisa, ou você chega perto do Senhor, ou o Senhor te busca. E como é que o Senhor me busca? Ele te dá um susto, pode passar um medo, dá uma dor, dá qualquer coisa que você fica tremendo. Aí você corre aos pés do Senhor, aí Ele te cobre com a sua misericórdia, deixa passar aquele susto e derrama a bênção na tua cabeça. Agora você escolhe, quer estar perto do Senhor, abraçado pelo Senhor, pelo poder da palavra, ou quer que o Senhor te puxe com as cordas da misericórdia, que às vezes te dói um pouco, às vezes você leva um susto, mas bem-aventurado aquele que, entendendo a palavra do Senhor, quer estar perto de ti. Onde é que tu estás? A humanidade tem noção onde está o Senhor? E se fosse um homem, fosse uma pessoa, todo mundo ia querer chegar perto dela, não é? Mas o Senhor não é pessoa física, mas o Senhor é Espírito. E aquele que está na comunhão está perto do Senhor. Se você estiver longe, em nome de Jesus Cristo, volta-te para o Senhor. E continue fazendo parte das promessas, das bênçãos derramadas para o Monte Gerizim. Monte Gerizim, irmãos, era o lugar onde o Senhor falou com Moisés. Hoje estamos aqui, não é o Monte Gerizim, nós estamos aqui debaixo da graça do Filho de Deus. Sejamos nesta hora agraciados pelo Senhor e participantes das bênçãos que cabem somente aos santos e fiéis. Se você percebe que não tem fidelidade e não anda em santidade, não é que você está excluída, nem excluído, você está longe, mas quem estiver perto do Senhor pode sair tranquilo daqui. Deus continua com as suas mãos sobre a nossa cabeça. E você não perde os testemunhos indignos, irmãos. Se as pessoas estivessem longe do Senhor, não viriam depois aqui glorificar a Deus. Por que vem agradecer a Deus? Porque alcançou o favor de Deus. E por que veio o favor de Deus? Porque olhou para ti naquela hora e Ele viu que você estava na simplicidade, então Ele socorreu. E se você estivesse fazendo mal, poderia não alcançar o socorro no momento da tua aflição. E alguém por estes dias vai passar por algumas grandes aflições. Agora esfriado, não é? Mas receba aqui o poder da palavra. Se você estiver na obediência, ocorra o que acontecer, você não será atingido. Vamos entrar debaixo, irmãos, da sombra do Onipotente, porque se estivermos aí, nós vamos ser guardados. Ninguém espera deste mundo felicidade, até porque não existe. Existem momentos felizes, mas felicidade não será aqui, será no reino dos céus. Mas se você espera somente gozo, alegria, contentamento, festa, agora é o final do ano, e você já começa até a preparar, porque eu vou fazer, vou acontecer, vou para cá, vou para lá. Não te esqueça que você não pode sair debaixo da sombra do Altíssimo. Porque se você sair debaixo da sombra do Altíssimo, poderá ser colhido por alguma circunstância. E depois de você dizer, Deus não me abençoou, não diga isso, porque saímos daqui hoje com as bênçãos de Deus sobre a nossa cabeça. E essas bênçãos não é sensível no corpo, é no espírito.
Tem crente que congrega sempre, mas é ali, fisicamente está na casa do Senhor, mas em espírito ele viajou, ela viajou, ele anda por esse mundo aí. Aí o Senhor manda a palavra. Os que estão debaixo da sombra do Altíssimo, ouvindo a palavra, se alimentam e se fortalecem para passar aquilo que surgir. Aqueles que vêm no mundo só por vir, irmão, domingo hoje não tenho dia, vou congregar. E então estão alheios, estão longe. Quem estiver perto do Senhor, saia daqui hoje a mão do Senhor sobre a vossa cabeça. Deus seja louvado.